Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo especial e único que se chama hoje. Mais um dia para escolhermos o Senhor, mais um dia para alimentar o nosso espírito, mais um dia para vencermos a carne, mais um dia para meditar na palavra de Deus. Amém? É o tempo que se chama hoje. Sejam bem-vindos, Ivonete, querida, Déia, amiga, Léo, companheiro agora, né, de lives. Boa tarde, minha querida Ivonete, me conta como é que você tá. Espero que você esteja melhor. Nilde, amada, sejam bem-vindos. Oh, glória a Deus. Mais um dia para meditar nas Escrituras. Marília, bem-vinda. Atrasei um pouquinho porque eu administrei mal meu tempo, tá? Deixei para estudar agora e Josézinho em casa, inclusive tá aqui, então se ele vier aqui, os irmãos já sabem, né? Sossô, querida aluna, bem-vinda! Que bênção, gente! Olha, acabamos de entrar, já estamos aqui, uma igreja do Senhor Jesus reunido para falar sobre a palavra de Deus. Ivonete disse que está bem melhor, glória a Deus. Obrigada, Jesus, pela capacidade do nosso corpo de recuperar. Aleluia! Vamos começar com uma oração? Senhor Jesus, nós estamos aqui porque amamos ao Senhor e a Tua palavra. A nossa alma, Senhor, tem sede do Deus vivo. O Senhor colocou dentro de nós, ó Deus, a eternidade, um desejo pela eternidade, de compreender das coisas do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Não queremos conhecimento humano, Senhor. Já tem tantos livros escritos, já tem tanta gente para ensinar na internet. Mas o que a Tua igreja se reúne hoje aqui para fazer, Senhor, é para se edificar mutuamente com a palavra de Deus, com a revelação do Teu Espírito Santo, Senhor. Dessa palavra que todos nós estamos buscando ler diariamente, ó Pai. Todos nós lendo 3 ou mais capítulos por dia e buscando entendimento. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Por isso, nessa tarde eu te peço, Jesus, dê-nos mais de Ti. Enquanto te buscamos, acrescenta-nos, Senhor. Nós somos como os nobres, ó Deus, de Bereia, que não querem apenas ler para ganhar um certificado no final. Nós queremos examinar as Escrituras, estudar sobre elas e encontrar a revelação do Cristo, nosso amado, nosso Rei, nosso Senhor, o Messias, revelado, Senhor, desde o princípio ali, que era um mistério, mas que hoje foi revelado. Jesus, revela-te a nós, cada um que está agora online, que vai entrar e que vai assistir depois. Que não seja só uma live devocional, Senhor, que não seja só algo meramente humano e intelectual. Nós queremos a operação do Teu Espírito, Senhor, ensinando-nos o que nós devemos falar, como nós devemos aplicar cada princípio. Espírito Santo, opera em nós e através de nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Vivi, querida, seja bem-vinda. Gente, a Vivi que começou hoje também com vídeos de reflexão da leitura diária. Olha, quem não segue a Vivi, já segue ela aí, Viviane Amaral, 1117, né? Gente, Deus está nos dando recursos para crescermos, para aprendermos espiritualmente. E é tempo de nós mergulharmos nessa escritura, é tempo de nos prepararmos para o retorno do Mestre. Então sigam aí a Vivi, assistam os vídeos, compartilhem e vamos junto, gente, vamos junto com tudo que Deus nos deu, alcançar, né? O Evangelho do Reino vai chegar até o confim da terra e então virá o fim. O reino do Messias, que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Hoje nós vamos começar o livro de Isaías, que é um dos livros, meu Deus, é um livro muito significativo na Bíblia. Meu Deus, é tão profético, é tão espiritual que só Deus mesmo para me dar graça aqui nessas lives. Orem por mim. Mas eu creio que é o Espírito Santo quem faz, né? Na nossa simplicidade. O livro de Isaías, gente, nós saímos daquela leitura dos livros sapienciais, que são livros de sabedoria, né? Nós vemos ali o próprio livro de Salmos, né? Que são cânticos. E aí o livro de Provérbios, Eclesiastes, né? Cantares. Todos esses livros são livros de sabedoria. A gente vai entrar agora nos profetas. Agora, gente, é
é uma caminhada rumo a terminar o Velho Testamento. A gente vai ler os profetas maiores e depois os menores. Qual que é a diferença de maior para menor? Não é grau de importância, é de tamanho. Então os profetas maiores são livros maiores mesmo, Isaías, né, Ezequiel, Jeremias. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, eu soube de uma curiosidade que o livro de Jeremias é o maior livro da Bíblia, eu já falei, né? O livro do profeta Jeremias, ele é maior até do que Salmos, mesmo não tendo 150 capítulos, mas em questão de quantidade, né, de palavras, o livro de Jeremias é maior. Então esses profetas maiores não são maiores por relevância, porque para Deus, gente, quem escreveu muito, quem escreveu pouco, não importa. O que importa é que você faça aquilo que Ele te criou para fazer, para ser e fazer, né? Então, nós vamos começar com o livro do profeta maior, que é Isaías, e depois a gente tem, né, os outros, deixa eu lembrar aqui. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí até Daniel termina os maiores, né? Gente, é assim que eu sei, tá? É com a musiquinha. E aí começa Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí a gente termina, tá? Por favor, não riem. É assim que eu decorei a ordem dos livros. Então depois a gente termina esses profetas menores. Amém? Esse profeta Isaías, gente, ele é um profeta messiânico. Ele é conhecido por ser um profeta messiânico porque ele vai profetizar muito acerca do Messias. Muitas profecias vão ser cumpridas ali na vida do nosso Senhor, que foram ditas, né, através da boca desse profeta que um dia precisou ser purificada. Nossa, amanhã a gente fala sobre... Amanhã não, na segunda a gente fala sobre isso. Mas então esse livro de Isaías, ele também é o livro mais citado no Novo Testamento. Edmundo me falou hoje que são... onde que eu escrevi? São mais de 60 citações. 65 vezes ele é citado no Novo Testamento. A Lolo também foi assim. Você também canta para lembrar, Mari? Ai, mas funciona, né, gente? Funciona. Quando alguém me perguntou onde tá Abacuque, eu já começo. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, não, Abacuque. Então, gente, o livro de Isaías ele foi tão citado pelos autores do Novo Testamento que ele é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Como na época em que eles escreviam ainda os livros do Novo Testamento não tinha o evangelho, muitas das vezes para pregar o evangelho as pessoas usavam o que estava escrito no livro de Isaías. A gente vê até o eunuco, né, quando o eunuco está lá lendo Isaías, e aí ele está lendo e ele não entende, Deus leva Filipe até ele, né, o Espírito Santo leva Filipe lá, e Filipe pergunta, você entende o que você lê? E o eunuco fala, como vou entender se não tem ninguém para explicar? E aí o Filipe fala, não, estou aqui, vou te explicar. E aí ele começa, usando o que o profeta Isaías falou, ele começa a falar, dissertar sobre o Messias. Tá vendo como é que Isaías era um evangelista? Ele era profeta messiânico, ele era evangelista, ele foi um grande homem de Deus. Eu pesquisei bastante no dicionário bíblico sobre Isaías, fala que o ministério dele foi enorme, né? O versículo 1 já fala que ele teve visões durante 4 reinados e que foram reinados muito longos. Uzias, Jotão, Acas, Ezequias foi muito tempo. Depois eu quero pegar todos direitinho para tirar, mas assim, é muito tempo de ministério. No dicionário fala que ele, através de profecias orais e escritas, ele serviu mais de 60 anos como profeta. No dicionário bíblico conta também, né, ou seja, pela tradição cristã, entende-se que ele foi morto por Manassés, que foi o filho de Ezequias, né? Então, que ele poderia ter vivido durante todos esses reinados. Mas aí ele teria que ter começado bem cedo e nos últimos anos de Uzias, porque senão ele teria morrido com mais de 200 anos. Então, provavelmente ele era muito jovem quando começou e começou bem ali mesmo, né? Inclusive ele fala sobre o chamado dele ali, né, na morte do rei Uzias, que ele era primo, provavelmente, segundo a tradição cristã, e judaica, na verdade. Então a gente vai ver que Isaías, é isso que eu estava contando. Aí na tradição, no dicionário fala que ele foi morto por Manassés. Isso não está na Bíblia, tá? Mas você lembra que Manassés foi um rei terrível? Ele é terrivelmente idólatra e rebelde. Ele foi o pior rei de Judá. Aí a tradição acredita, né, conta que quem matou Isaías, ele foi morto como um mártir mesmo por causa, né, do seu ministério profético. Ele foi morto através de um mandato de
Manassés, que mandou ele ser cerrado ao meio. Isso não está na Bíblia, mas é a tradição judaica que acredita assim. Inclusive lá em Hebreus 11:37, falando dos mártires, né, alguns foram... deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. Porque muitos acreditam que seria uma referência ao próprio Isaías. Hebreus 11:37 diz assim, olha: andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas. Cadê a parte que fala? Foram apedrejados, cerrados, agora é o inicinho, ó. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Aí que começa, né? Andaram vestidos de pele. Então, esse inicinho, né? Falando que esses mártires, alguns deles foram até cerrados ao meio, acredita-se que um deles é Isaías. Ou seja, gente, Deus fala muito comigo, o ministério profético não é para trazer orgulho para as pessoas. Ministério profético não é assim, olha ali um profeta, então ele é extremamente rico, porque ele é extremamente venerado pelas pessoas. Na verdade, o profeta de Deus verdadeiro, ele passa por aflições, e é por muitas aflições que importa que nós entremos no reino dos céus, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso. Eu tô falando algumas curiosidades sobre o livro, gente. O nome Isaías significa que o Senhor é a fonte de salvação, Yahvé é a salvação. E quando a gente pega para ver o livro de Isaías, o tema central do livro é salvação, com o próprio nome do profeta. Isso é muito lindo. O livro de Isaías, ele é incrivelmente uma mini Bíblia. Falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Para a gente poder entender melhor, o livro de Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. E tem uma coisa muito interessante que é os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, eles falam de juízo. Juízo contra Judá, juízo contra Jerusalém, juízo contra Israel, juízo contra outras nações. Mas quando chega no capítulo 40... ou seja, 39, e lembre-se que o Velho Testamento tem 39 livros, né? Os 39 primeiros capítulos de Isaías falam de juízo. Quando chega no capítulo 40, o primeiro dos últimos 27, como o Novo Testamento, já começa a falar de consolo. E aí é a mensagem que João Batista vai pregar, que eis que faço um caminho no deserto, né? Gente... E sabe o que é mais legal sobre isso? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Abra um caminho no deserto para o Senhor, prepare para o nosso Deus uma estrada reta e na terra desolada, a terra e os vales, que os vales sejam aterrados e os montes nivelados, eu gosto das outras traduções. Quando João Batista vem, e João Batista, lembre-se que ele abre o Novo Testamento, quando João Batista vem, ele vem pregando esse capítulo de Isaías, né? Que é o capítulo 40. Então, por que isso é tão importante nós sabermos? Gente, a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Isso não foi pensado pelo homem. Lembre-se que Isaías era um rolo. Quando Jesus está lá, né, na cidade dele, lá em Nazaré, eles pegam um rolo para ele pega o rolo de Isaías, que hoje nós sabemos que é o capítulo 61, e ele começa a falar, né, eis que o Senhor me ungiu para pregar, né, para os cativos, enfim. E aí eram rolos, não era dividido em capítulos. Depois de muitos e muitos anos, depois do Novo Testamento, que para facilitar eles dividem em capítulos e versículos, né, depois versículos. Ou seja, essa divisão que veio depois nos mostra a soberania de Deus. Deus, gente, ele é perfeito. Ele escolheu o que ia estar aqui e até o que seria dividido. Quando a gente fala de João 3,16 e 1 João 3,16, não existe coincidência. Tudo que aconteceu, Deus fez lá na sua soberania, no seu controle eterno, dali onde Ele está no trono, controlando todas as coisas que acontecem na terra, segundo o beneplácito da sua vontade, como fala Paulo, né? Segundo a sua boa vontade, Ele tem poder para governar os povos, Ele tem poder para executar a vontade dele na terra, sempre que Ele desejar. Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Cacá também entrou, irmão Farley, Deus abençoe vocês. Estamos meditando aqui no livro de Isaías. E, gente, o livro de Isaías e toda essa divisão e a maneira como parece a Bíblia pelos capítulos e Velho e Novo Testamento,
Tudo isso mostra a soberania de Deus e o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Gente, ele não perdeu o controle. Ah, mas e se o homem alterou? Nós cremos num Deus que é perfeito em sua soberania e que separou o que deveria chegar à mão de seu povo. E todas as vezes que qualquer pessoa vem trazendo qualquer heresia, ele levanta um povo para fazer uma reforma. Isso é maravilhoso, né? Amém. Paz do Senhor, Cacá. Então, gente, confia e se debruça no estudo dessa palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, ela é capaz de revelar, gente, aquilo que a gente nem imagina, ela é capaz de revelar, né, os intentos do coração, as motivações, juntas e medulas, ela é perfeita. Então vamos lá, vamos começar com Isaías 1, né? Lembrando que o chamado de Isaías está em Isaías 6. Não fala-se antes do chamado dele, ele profetizava. Mas na Bíblia nós sabemos que as coisas que estão escritas não estão em ordem cronológica, né? Mas começa se falando no Isaías capítulo 1, Isaías em si apresenta falando, né, que o seu ministério se deu durante esses reinados, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foram muitos anos de ministério. Ele começa então uma mensagem para o povo de Judá, falando que é um povo rebelde, que precisa de arrependimento, mas no final demonstrando também que vai haver uma redenção. Achei interessante porque ele começa falando assim, olha, até o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o cuidado de seu senhor, mas Israel não conhece o seu senhor, o meu povo não reconhece o meu cuidado com ele. Olha que profunda essa palavra, olha que atual. O que Deus está dizendo? Até um animal que é irracional sabe quem é o dono dele. Não é verdade? Minha cachorrinha, eu saí hoje, ela fugiu, foi para outros lados. E aí eu fui para outros lados. Quando eu encontrei com ela de longe, ela já veio elétrica, pulando, saltitando na minha direção. Por quê? Porque ela sabe, mesmo sendo irracional, que eu sou a dona dela. Ela pode andar aqui na rua e ir para outra rua, mas ela sempre sabe voltar para a casa dela. Por quê? Porque ela é irracional, mas ela sabe aonde ela mora. Ela sabe quem é a dona dela e ela sabe qual é a origem dela, qual é a casa dela. A Bíblia está dizendo assim, ó, até o boi, que é irracional, sabe quem é o dono dele. O jumento sabe aonde que é o curral dele. Mas o meu povo não está reconhecendo a sua origem, que vem de Deus. Que sou eu o seu Criador. Que sou eu o seu Senhor. O meu povo me abandonou. Ele começa a falar, essa nação é pecadora, está sobrecarregado com peso de culpa, é um povo perverso, rejeitam o Senhor, estão machucados, estão feridos. Lá no versículo 9, Isaías vai falar pelo Senhor assim, olha, se o Senhor dos exércitos não tivesse poupado alguns, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Aí ele começa a chamar Judá de Sodoma. Fala assim, agora líderes de Sodoma, na minha Bíblia está entre aspas, preste atenção à lei de nosso Deus. Povo de Gomorra. Acabou aí, filho? Acabou de novo. Você quer mais um da Blue? E vou colocar. Só colocar um filme aqui, um desenho do meu filho, gente. Me fala se esse tá bom, tá? Então, gente, ele começa a falar, olha, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Mas vocês são como Sodoma, vocês são como Gomorra. Ou seja, está comparando os pecados de Judá como o pecado daquela nação tão transgressora, né? tão terrível, tão promíscua, que teve que ser destruída com fogo e com enxofre, né? Então olha que terrível comparação, comparando Judá com essas duas cidades, mas falando da misericórdia de Deus, que se o Senhor não tivesse poupado, eles já teriam sido consumidos. Lembrando que Isaías vai falar isso lá em Lamentações também, né? Mas sabe o que é muito interessante no capítulo 1? Que Deus começa a criticar o culto cheio de hipocrisia do povo daquela época. Era um culto hipócrita. As pessoas continuavam suas práticas religiosas, mas não faziam de todo o coração, não abriam mão das transgressões, do pecado, da iniquidade, dos seus erros, adoravam outros ídolos, faziam suas maldades, não se importavam com o órfão, nem com a viúva, mas todo dia que tinha culto, estava lá. Todo dia que tinha que ofertar animal,
Tava lá. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre essa hipocrisia, né? Dessa religião que era vazia, ou seja, religiosidade. Deus vai falar para eles assim, olha, parem de trazer ofertas inúteis. Antes, na verdade, o versículo 11 fala assim, o que faz vocês pensarem que eu desejo o seu sacrifício? Olha isso, que pesado. Estou farto de holocausto de carneiro e gordura, de novilhos gordos. Ou seja, eu não quero seus novilhos, eu não quero seus bois. Eu não preciso das gorduras. Ai, olha que boi gordo que eu trouxe para sacrificar. Não preciso disso. Eu não tenho prazer no sangue de touro, de cordeiro, de bodes. Aí no versículo 13, parem de trazer ofertas inúteis, o incenso que vocês oferecem me dá náusea, me dá vontade de vomitar. Suas festas de lua nova, os seus sábados, seus dias especiais, lembra que tinha sempre dias especiais? Tinha o Yom Kippur, que é o dia da expiação, aí tinha o sábado, tinha todo o ritual que era legítimo, que era a lei de Moisés. Só que Deus está falando, olha, todos esses sacrifícios para mim, os dias especiais de jejum, são falsos. Eu rejeito. Ele diz assim, olha, não aguento mais as suas reuniões solenes, as suas assembleias, seus cultos. Odeio suas festas de lua nova, suas celebrações anuais, são um peso para mim, não as suporto. Quando vocês levantarem a mão para orar, eu não olharei para vocês, ainda que façam muitas orações. Olha como isso é atual. Pode orar, não ouvirei, porque as suas mãos estão cobertas de sangue. Gente, isso é tão atual. Isso é tão atual. Quantas vezes nós vemos pessoas de diversas religiões que não arrependem do seu pecado, que não dependem da cruz de Cristo, que não reconhecem a cruz de Cristo como o único meio de redenção, mas que acreditam que por fazer seus ritos, elas serão salvas. É como, vamos colocar aqui que tá todo mundo crente aqui na live, acredito, né? Que todo mundo é crente. É como aquela pessoa que tem inveja no coração, que vive uma vida de falsidade, de ganância, de avareza, que odeia o próximo, que não consegue amar e perdoar. Mas ela veste uma saia, e ela diz, olha como eu sou santa porque estou de saia, não como carne de porco, longe de mim fazer essa tal atrocidade. E Deus está falando, minha filha, meu filho, os seus sacrifícios, sem uma verdade, sem uma justiça verdadeira, eles são vãos. Sem uma entrega genuína, sem uma fé verdadeira no filho, sem um arrependimento, que é inclusive o que Deus vai usar o profeta para chamar o povo. Agora é hora, venham, purifiquem-se, lavem-se, arrependam-se. É o primeiro passo para que as nossas impurezas sejam limpas por Ele mesmo. É o arrependimento, é o reconhecimento de que nós temos uma natureza caída que precisa ser... nós precisamos receber uma nova natureza e alimentar essa nova natureza para que a velha natureza não nos domine mais, né? Então a primeira coisa, o primeiro convite vem aqui no versículo 16, lavem-se, limpem-se. Lembra que João Batista começou assim? Porque ele batizava. Lavem-se, limpam-se, removam seus pecados e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ontem eu até falei isso na fazendinha, né? Minha mãe e a Dé que estão aqui, estavam lá. Muitas das vezes nós pegamos a palavra busquem o reino de Deus e nós esquecemos daquele trechinho logo depois, que é busquem o reino de Deus e a sua justiça. Imagina o reino perfeito de Deus na terra. Como as pessoas se comportam nesse reino? É isso que o povo de Deus já deve pré-anunciar. Ah, mas todo mundo faz isso. Mas nós somos o povo de Deus. Nós buscamos o reino e a justiça. Ah, todo mundo só nega impostos. Não, o mundo é dos espertos. Nós não. Nós buscamos o reino de Deus e agimos de acordo com a sua justiça. É o que Deus está falando aqui. Lembrando que nós só seremos plenamente justos pelo sangue de Jesus. Nunca será mérito próprio. Mas o que a gente não pode receber é um evangelho que só tem a fé. Porque a fé sem obras é morta. Um evangelho que eu creio, você salvo. Não, eu creio, você salvo porque eu creio. Mas a partir do momento que eu me arrependi, que eu criei, que eu confessei com os meus lábios e criei com o meu coração, eu fui salvo. Mas agora eu continuarei num processo de santificação para exercer a justiça de Deus na terra.
Amém? Um povo diferenciado. Um povo que se prejudica para fazer o que é certo. Né? Tá lá no Salmo 16, se não estiver enganado, que fala assim, olha, ele se coloca em prejuízo, mesmo que ele tome prejuízo, mas ele cumpre todas as suas promessas. É um povo diferenciado. Então é o convite para o arrependimento. Olha, removam os pecados, busquem a justiça, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos. Tá vendo, mãe? Toda vez que eu leio isso, meu coração explode. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas, né, mãe? Sei que a sua viuvinha. Lute pelos direitos dela, para que não sejam oprimidos quem? Os indefesos. Os órfãos são indefesos, eles não têm pai e mãe para defender o direito deles. As viúvas perderam aquele que também lutava por elas. Ou seja, todos os indefesos devem ser cuidados pelo povo de Deus, porque ele é o redentor dos órfãos. É forte, né? E aí, o versículo 18 tem a palavra assim, venham, vamos resolver esse assunto. E quando eu li essa palavra venham, Deus me levou lá em Mateus 11, 28. O próprio Messias dizendo, vinde a mim, vós, que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. É o convite da graça. Olha, vocês estão fazendo tudo errado. É o que está falando em Isaías 1. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão vivendo uma religião vazia. Vocês não estão buscando a justiça verdadeiramente. Vocês não estão vivendo de acordo com aquilo que o teu Criador os criou para vocês viverem. Mas existe um convite da graça. Arrependam-se e venham. E quando Jesus começou o ministério, e João Batista também, eles, antes de pregar o reino de Deus, eles pregavam, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Então a primeira mensagem para aquele que quer viver uma vida íntegra, que vai levar para a salvação, é o arrependimento das obras mortas. Inclusive está lá em Hebreus, né? É a primeira coisa que todo crente tem que saber, que segundo o escritor aos Hebreus, nós devíamos estar ensinando já. O arrependimento de obras mortas. É entender que toda a nossa natureza é caída e pecaminosa e que nós precisamos de um Salvador. Nós somos, gente, na nossa essência, carnais, egoístas, nós pensamos só em nós mesmos. Na nossa essência, tá? Vamos excluir o novo nascimento. Somos carnais, egoístas, somos orgulhosos, somos avarentos, somos apegados às coisas desse mundo. E aí a gente se arrepende disso e fala, Senhor, eu não quero que essa natureza me governe mais, eu não quero amar o mundo, eu não quero pecar por orgulho, eu não quero sentir inveja, eu não quero amar, não quero que a soberba da vida, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos domine os meus atos, eu quero morrer para essa natureza. E aí quando você se arrepende, você recebe uma nova natureza, que agora quer andar nas coisas do Espírito. Quer conhecer aquilo que é eterno, quer agradar a Deus, ainda que com perdas e prejuízos, ainda que cerrado ao meio. Meu Deus, é alguém que é diferenciado. Ele não quer andar como os outros andam, ele não quer amar o que os outros amam, ele não quer desejar o que os outros desejam, os do mundo não. Ele quer buscar aquilo que é eterno. E essa nova natureza vem pela fé. Mas ela deve ser alimentada, porque você nasce de novo e nasce um bebezinho espiritual. Precisa alimentar para crescer e se tornar maduro, amém? Sair do leite espiritual e receber de fato alimento sólido. Mas a primeira coisa é arrependa-se e venha. Então nós nos arrependemos e nós nos lançamos aos pés do nosso Senhor Jesus. Eu me arrependo das obras mortas e agora eu me lanço aos pés da cruz. Aos pés de Jesus, na verdade, que não está mais na cruz, né? Eu me lanço aos pés de Jesus, crendo que a obra da cruz me redime de todos os meus pecados. E aí, quando eu vou para Jesus, não apenas como alguém que crê, porque crê, gente, até os demônios creem e estremecem, mas como alguém que fala para Jesus assim, ó, a partir de agora eu não apenas creio que tu és o Filho de Deus, mas eu faço de ti o meu dono. Lembra que o jumento reconhece quem é o dono dele? Lembra que até o boi conhece o cuidado do Senhor dele? Quando a gente vai para a cruz, a gente está dizendo, olha, eu reconheço que não consigo acessar o Pai sozinho, eu reconheço que preciso de salvação, eu reconheço que nunca vai ser por mérito próprio, porque minhas obras de justiça são como trapos de imundícia. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso de Ti. Reconheço. Então agora eu me lanço aos pés do Senhor. Eu recebo a obra que o Senhor fez naquela cruz por mim. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou. E faço de Ti o meu Senhor, o meu dono. E, portanto, o meu Salvador. Amém? Ah, Jesus, obrigada. E aí nós temos a promessa que diz, quando isso acontecer, quando nós nos arrependermos de fato e chegarmos a Deus,
Então, embora os nossos pecados sejam como escarlate, o Senhor vai tornar eles brancos como a neve. Eu nunca vi a neve, mas existe um conhecimento que diz que a neve é o que é de mais branco que tem. Porque é algo realmente puro, né? Assim, por isso que a Bíblia até vai dizer assim, é alvo como a neve. Então, quem conhece a neve, um dia eu vou conhecer, mas por enquanto não. De todo o branco que a gente tem ao nosso redor, a neve é o mais alvo. E lembre-se que a neve vem de cima, né? Então Deus está falando assim, olha, embora os seus pecados sejam como escarlate, eles vão vindo de Deus, da parte de Deus a redenção, eles vão ser brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, outra cor de vermelho, né? Outro tom de vermelho, eu os tornarei brancos como a lã. Uma vez eu vi uma analogia, eu acredito que foi num livro do Luciano Subirá, que fala sobre a diferença do que tá simbolizando aqui, né? Usando a questão da lã e a neve. Ah, lembrei. A neve vem de cima e a lã vem de dentro, porque é o corpo, né? É a pele, é o pelo do animal. Então, o que Deus está dizendo? Que Ele nos transformaria numa nova natureza, vindo da parte de Deus e uma transformação de dentro para fora. Eu acredito que era isso. Se eu não estiver enganado, é o livro Até que Nada Mais Importe, do Luciano Subirá. Eu achei bem interessante essa colocação. Inclusive, eu falei que eu ia falar um negócio de um sábio aqui e esqueci. Né? Do sábio sobre elogiar. Não sei se eu falei se foi ontem ou anteontem. Eu esqueci. Vocês me perdoam. Depois eu vou procurar essa fábula. Eu realmente esqueci. Sobre a importância de elogiar. Né? Depois eu vou procurar e vou trazer. Tá, gente? Então, o Senhor nos transformará. De dentro para fora e de cima para baixo, que vem essa redenção. E aí vai falar um pouquinho sobre Jerusalém, né? Jerusalém vai comparar como ela era antes e como ela é hoje. Fala, antes você era fiel, hoje você é uma prostituta. Antes era o centro da justiça e retidão, mas agora está cheio de assassinos. Antes era como a prata, agora se tornou algo desprezível. Vai mostrar que a decadência de Jerusalém, a cidade, né, escolhida por Deus. Mas aí Deus vai também dar uma promessa de redenção, né, falando que o justo vai ser redimido, mas os rebeldes vão ser destruídos. O capítulo 2 vai começar falando sobre a paz futura e a harmonia global. Tem um versículo muito interessante aqui que fala que um dia, né, as espadas vão ser trocadas para arados e as lanças em podadeiras, ou seja, que as pessoas, os homens, não mais precisarão se preocupar com a guerra, não vai ter mais guerra entre nação contra nação, povo contra povo. A Bíblia está dizendo que um dia os homens, né, que antes tinham que se alistar para serem soldados e para lutar contra outras nações, agora eles vão jogar fora suas espadas e eles vão ter arados. Ou seja, né, para uma época onde a agricultura era o centro da economia, Deus está dizendo, olha, vocês não vão ter que brigar mais contra a nação, agora vocês vão ter um reino de prosperidade. Vocês vão ter arados para arar a terra, para que ela frutifique, para que ela prospere. Vocês vão lançar fora as lanças e vão ter podadeiras, vão ser de fato bem-sucedidos naquilo que era o negócio principal, né, da economia da época. E isso está jogando, né, para o reino messiânico, onde Deus julgará todas as nações e estabelecerá o seu juízo na terra. E esse juízo perfeito de plena paz. Ai, que venha o teu reino, Senhor. Que vem o teu reino, que inclusive vai falar lá na frente, né, que a criança vai poder meter a mão lá na cova da cobra, né, o leão vai poder brincar com o cordeiro, vai ser assim, paz plena, shalom de Deus, perfeito, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém? Na verdade, e também julgando para a nossa vida, como nós já antecipamos o reino de Deus na terra, ainda que nós estejamos numa terra caída, a nossa vida com Deus, buscando o reino e a justiça, é como se nós antecipássemos o reino. A minha casa e minha família devem agir como se já fosse reino de Deus aqui na terra, essa é a ideia. Então aqui na minha casa e aqui na minha família, a verdade reina, e não mentira, não engano. Aqui Jesus já reina,
Não é no meu bairro todo, mas na minha casa já é assim. Então eu antecipo o reino de Deus. Deus está falando, você não vai ter que brigar mais, filha. Filho, você não vai ter que brigar mais. Agora você vai plantar. E eu me lembro de Deus falando com Pedro. Pedro, você não vai ter que pegar peixe mais. Agora você vai ser pescadora de almas. Você não vai ter que mais correr atrás. Pedro, seu trabalho agora mudou. Então nós não temos mais que lutar uns com os outros para sobressair, né? Hoje em dia é uma guerra para quem sai primeiro, para quem está em primeiro lugar. Se for necessário, você pratica injustiça, pisa em cima dos outros, mas no reino de Deus não. A gente lança fora as espadas, as lanças, e nós pegamos nossos arados, nossas podadeiras, e nós plantamos e colhemos. Amém? Oh, aleluia! Uma curiosidade que eu li no dicionário do Wycliffe é que Isaías, ele era contemporâneo de Miqueias. Então esse início do capítulo 2 é muito parecido com o que Miqueias profetiza no capítulo 4. Ou seja, eles eram contemporâneos e provavelmente eles se encontravam também, sabe? Um ouvia o outro. Sabe quando a gente, ou somente pelo Espírito, duas pessoas contemporâneas acabam pregando a mesma mensagem? Porque um edificou o outro e a gente escuta alguém falando e acaba falando também. E o Espírito Santo alinha as pregações. Nós vamos ver isso no capítulo 2 de Isaías e em Miqueias 4. A mensagem é praticamente igual, eu fui lá para conferir, realmente. Vai falar sobre o monte do Senhor, um futuro glorioso para Jerusalém. Vai falar que Jerusalém vai ser a mais alta, né? Vai estar no monte mais alto, vai ser um lugar, né, onde todos os povos do mundo vão lá para adorar. Então esse futuro glorioso, representando o quê? Quando fala o monte do Senhor, fala sobre o templo de Salomão que estava ali, né? Em Jerusalém, naquele monte. Só que nós vamos entender que ele está se referenciando, na verdade, à presença de Deus. Nós cremos nessa nova Jerusalém que virá. Eis que faço novas todas as coisas. Meu Deus! Ah, Senhor, aumenta nosso amor por Ti, nosso desejo ardente pelo Teu reino vindouro. No capítulo 2, versículo 5, já começa a falar: venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz. E também vai falar sobre o juízo de Deus, o dia do juízo de Deus. Quando nós falamos, né, sobre o dia, muitas vezes nós vamos ver assim, naquele grande e terrível dia, o dia do Senhor, né? A gente está falando desse dia em que Deus vai vir de fato. Jesus vai vir agora não como um homem que é desprezado, né? Não como um homem que não tem beleza e formosura, não como um homem sofrido como ele era, mas ele vai vir como o Senhor. E não vai ser a vinda que ele vem só até metade do caminho, né? Vem nas nuvens para arrebatar a sua igreja, não. Já vai ser aquela vinda gloriosa, onde ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai de fato ser reconhecido por todos, toda língua confessará, todo joelho dobrará, e todas as nações da terra vão reconhecer que Jesus é de fato, né, o Senhor dos senhores, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai estabelecer o seu reino de fato sobre a terra, né? Então esse dia do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, ele vai se referir a esse dia, ao dia que nós esperamos que Jesus vai vir para estabelecer o seu reino. É interessante que vai falar que todo orgulho humano vai ser rebaixado. Esse versículo repete duas vezes, tanto o 11 e o 17. O orgulho humano vai ser rebaixado, a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor, Yahvé, todas as letras maiúsculas, será exaltado naquele dia de julgamento. Não vai ter, gente, homem poderoso ou não, homem religioso ou não. Todo orgulho humano vai ser rebaixado. É por isso que o convite da graça, ela vem... Você quer tomar café? Vem cá pra você dar oi pras pessoas. Eu vou te dar um cafezinho daqui a pouco, viu? Fala oi pra vovó. Fala oi pra todo mundo. Oi pra todo mundo. Oi todo mundo. Então, gente, eu achei muito interessante isso, porque o convite da graça, ele mostra que nenhum ser humano vai acessar o céu por mérito próprio. Deus abate todo o orgulho humano. Ninguém vai chegar no céu e vai falar assim: olha, tô aqui porque consegui, porque eu fiz o que era necessário, eu apliquei toda a lei de forma perfeita. Ninguém. Só vamos acessar o céu depois que o orgulho humano for rebaixado, humilhado,
E nós então, de fato, se humilhando na presença de Deus, pela fé aceitarmos o sacrifício de Cristo por nós. Ou seja, a fé nunca vai ser mérito pessoal. Parece a minha pequena, cafezinho. José, tá todo mundo te mandando oi aqui, viu? A Déia, a Vivi. A Vivi falou, Deus te abençoe, lindão. Fala amém. Ele tá com a boca cheia. Parece a sua pequena, gosta de café também. O Zezé gosta de café, puxou a vovó. Cacá te cumprimentando, José foi pra lá. Então, gente, a salvação, a verdadeira salvação vem pela graça, para que nenhum orgulho humano permaneça diante da presença de Deus. Amém. O último final do capítulo 2, ele fala, não ponham sua confiança em simples mortais, são frágeis como um sopro. Que valor ele tem? E até a irmã Raquel falou lá no grupo, né? Sobre pessoas, homens ricos que estão construindo bunkers. O que é um bunker? É como se fosse um esconderijo, né? Um lugar protegido debaixo da terra. E esses homens ricos estão construindo isso para que vai que venha um dia terrível de calamidade e eles vão tentar se esconder. Só que ninguém se esconde da fúria de Deus, né? Marília também te mandou oi. José falou que você é um homenzinho de Deus. Fala amém. Ih, tá fazendo graça agora, gente. Então, não adianta, gente. Pode ser rico. Vocês já perceberam como as pessoas estão tentando fazer viagens para outros planetas, para construir civilização lá, sempre tentando fugir do dia em que Deus vai restaurar a Terra. Só que o Deus que vai restaurar a Terra vai restaurar todo o universo. Não dá para fugir dele, né? Se eu descer o mais profundo abismo, o salmista vai falar, posso subir aos céus ou descer ao mais profundo abismo, ali ele está. O capítulo 3 vai falar sobre a decadência moral, social e espiritual de Jerusalém. Vai falar muito sobre líderes corruptos que aceitam suborno. É interessante uma parte que fala assim que os valores estavam tão invertidos que ao invés de ter homens sábios para governar, eles estavam sendo governados por meninos, por crianças. E assim, não sei se vocês viram, mas tem crescido muito isso. Né? A gente viu aquele caso lá daquele menino que é só um menino, mas que se tornou, né, um pregador, que foi chamado para muitas pessoas. Uma inversão de valores. A Alana, beijo Alana. Depois você vai tomar seu cafezinho, né? É a pequena da Cacá. Depois você me manda uma fotinha dela, tá, Cacá, para eu conhecê-la. Beijinho, viu? Então, vocês têm percebido isso? Como está uma inversão de valores? Ao invés de termos líderes sábios, as pessoas estão querendo ouvir meninos na fé. Às vezes até crianças mesmo. Mas na verdade isso é um símbolo. Como as pessoas querem ouvir só aquilo que lhes agrada, né? A Bíblia diz lá, Paulo vai falar para Timóteo, olha, um dia eles vão procurar mestres segundo a sua própria concupiscência. Vão procurar pessoas que vão falar o que seus ouvidos querem ouvir. Então, ao invés de ter líderes sábios, estão se levantando meninos, crianças, imaturos. E talvez eu diga crianças nem pequenos, porque Deus usa crianças também, mas não para liderar. Né, gente? Não para liderar. No versículo 12 vai falar isso também, ó, versículo 12 do capítulo 3. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam. O que está dizendo aqui? Pessoas despreparadas, porque naquela época as mulheres não eram, né, até hoje na verdade, Deus colocou o homem para liderar e a mulher para ser uma adjuntora. Naquela época a mulher também não tinha um preparo, nem teológico, bíblico, enfim, espiritual. Então quando está falando aqui, pelo amor de Deus não se ofendam, o que Deus quer dizer? Que existe uma inversão de valores e os líderes que deveriam ser os líderes que governariam a nação com sabedoria, com prudência, com maturidade, na verdade agora a nação está sendo liderada por pessoas despreparadas. E aí Deus coloca a nação no tribunal e começa a exigir uma resposta. Meu Pai. Para terminar, gente, o versículo 16 do capítulo 3 começa falando que a bela Sião, ela é arrogante. Ela se acha bonita, ela é toda enfeitada, ela é toda adornada. Ela lança olhares atrevidos. Olha só, por isso Deus fala, vão começar a surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva. Ela que se orgulhava de seus cabelos, ela que se orgulhava da sua beleza. Deus removerá tudo que a embeleza, os enfeites, as tiaras, os colares, em forma de meia-lua.
os brincos, as pulseiras, os véus, os lenços, os enfeites. E aí vai falar dos adornos: cinto, perfume, amuleto, anel, joias, roupa de festa, vestido, manto, bolsa, espelho, roupa de linho fino. Tantos adornos para a cabeça, chales. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre isso, vai falar que Deus está denunciando um povo que vive só por aparência. E hoje em dia, na nossa nação, né, ocidental, que é tão consumista, que tem um padrão de beleza, de materialismo, que define muitas das vezes a vida das pessoas, essa é uma mensagem muito pontual. Deus está dizendo: você que no fundo, que por dentro tá oco ou tá podre, mas que por fora é belo. Olha que tanto de adorno. Eu custei a ler: anel, joia, roupa, manto, chale, bolsa, espelho, roupa. Você tem tantas coisas. Você é tão materialista. Você é tão... busca esse padrão de beleza fútil, mas por dentro você se esqueceu do seu Criador. E Deus está dizendo: ah, Jerusalém, vocês vão chorar e vão se lamentar como uma mulher devastada, encolhida no chão. Ou seja, buscar, né, como eu falei lá, Salomão falando assim, passe um bom perfume, vista uma roupa elegante, né? Uma outra tradução para Eclesiastes. Aí o vídeo de boi. De Blue? Sim. Tá, mas tá acabando aqui, eu vou desligar a televisão, viu? Chefinho, você parece um poderoso chefinho. Graças a Deus ele comportou bonitinho, né? Só colocar mais um aqui, gente. Tô terminando já, tá, gente? Então, Deus está criticando isso, falando assim: olha, você que muitas das vezes está se preocupando só com a aparência e que está deixando o mais importante, que é um coração justo e íntegro diante da minha presença. A pessoa que buscar a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar, ou que viver apenas pelos adornos, por aquilo que é superficial, ela vai ser destruída pela falta, né, do quê? De um coração redimido pela cruz de Jesus. Amém, gente? É isso, né? Capítulo 4 é pequenininho, graças a Deus. Sei como é que eu vou fazer não, né? Porque segunda-feira... vamos devagarzinho, né? E Deus proverá. Eu vou ir falando aqui aquilo que Deus foi entregando, porque segunda-feira nós já vamos ter lido. Amanhã vai ser 4, 5 e 6. E aí depois de amanhã, domingo, vai ser 7, 8 e 9. E a leitura de segunda, 10, 11 e 12. Então são muitos capítulos para falar num dia só, para eu conseguir ficar em dia. Mas a gente vê o que a gente faz e Deus proverá. Quero agradecer de todo o meu coração a presença de cada um de vocês. Obrigada, meus companheiros de guerra. Que é uma guerra só espiritual agora, né? Porque nossas lanças já foram trocadas por arados, por podadeiras. Obrigada, Vivi, querida. Obrigada, Imanilde. Obrigada, Sossô, Déia, Ivonete, mãezinha. Obrigada, Marília. Chiquinha, que eu não cumprimentei, me perdoa. Obrigada, Léo. E obrigada, Cacá, por essa companhia maravilhosa nessa tarde de sexta-feira. Obrigada, José, por ter se comportado muito bem. Você foi um vencedor. Toca aqui. Toca aqui. E... yes! Ai! Ele é muito forte, gente. Deus abençoa. Não deixe de ler a Bíblia durante o final de semana, tá? No nome de Jesus. Segunda-feira a gente volta com mais devocional e com mais reflexão sobre as escrituras e sobre os princípios práticos, como que a gente traz para nossa vida nos dias de hoje. Amém? Obrigada, gente. Louva a Deus pela sua vida também, Déia, minha querida amiga. Obrigada pelo seu apoio contínuo, viu? Te amo demais. Obrigada, amadas do Senhor. E amado também, né? Gente, eu sempre profetizei que nós não ia ficar só mulher aqui. E a Nilde foi uma evangelista e o Léo agora está participando. Léo, continua, viu? Seja um exemplo os homens de Deus que estão nessa cidade, nessa terra, nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, bom final de semana para vocês. Segunda-feira estaremos de volta, se Jesus assim permitir, nos dê saúde, condições e falando sobre a palavra de Deus, que é a melhor coisa que tem na vida. Tchau, Alana. Beijo, viu? Depois eu quero ver como é que você é. Se você é grande, se você é pequena. Vem cá dar tchau pra todo mundo que eu tô desligando aqui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Com Deus. Com Deus. Amo vocês. Amo você. Vou aqui tomar um cafezinho. Vou aqui tomar um cafezinho.
com Deus, gente. Até segunda, se Jesus permitir. Tchauzinho.